Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 8 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sabadão, aquela rodada do jeito que a gente gosta. Vou dar uma acelerada pro vídeo não ficar tão longo, tá legal? E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, antes da primeira análise, um ponto de atenção aqui. Terça e quarta-feira, a gente tem rodada de Champions. A Champions mudou o regulamento. 8 equipes já se classificaram e temos aqui 16 equipes que vão fazer um mata-mata. 8 vão passar e 8 serão eliminadas. Tá legal? Então, é muito importante no final de semana a gente ficar esperto com as equipes que eu vou falar agora. Vamos lá. Terça-feira, a gente tem jogo do Brest contra o Paris Saint-Germain, Sporting contra o Borussia Dortmund, Juventus contra o PSV, Manchester City contra o Real Madrid. Na quarta-feira, Clube Brugge contra a Atalanta, Mônaco contra o Benfica, Celtic contra o Bayern de Munique, Feyenoord e Milan. 1 hora antes da partida, no final de semana, se você for operar alguma dessas equipes, dá uma olhadinha na escalação oficial para verificar se a equipe não está poupando o elenco. Beleza? Bora lá, primeira análise. Time, vamos lá, primeira análise, começando na Inglaterra, um jogo de Copa. Eu tenho aqui jogo do Leitão Oriente contra o Manchester City. Vamos lá, o City vai jogar a Champions League na terça-feira. O City provavelmente deve vir com elenco totalmente reserva aqui, tá legal? Jogo de Copa, jogo importantíssimo na terça-feira. Acredito sim num time reserva do City. Obviamente que a equipe reserva do City é muito boa. E pegando aqui um time de terceira divisão, deve vencer. Mas é jogo de Copa. Então odd de 1,10 pro elenco reserva do City, enfrentando um time de terceira divisão num jogo de Copa, pré-live, eu não faço nada, mesmo achando que o City deve vencer. Primeiro tempo, ao vivo, jogo em alta intensidade, o City amassando, gol no primeiro tempo, over meio gol HT e uma possível vitória do City já no primeiro tempo, tá legal? E assim, para uma arriscadinha, quem sabe mercado de finalização a favor aqui do Leighton, tá legal? E eu vou deixar na tela para vocês uma possível entrada em mercado de finalização. Claro que é uma arriscada, é mais difícil de bater, e aí você usa apenas um troquinho do pão ou uma moedinha esquecida aí na calça. Tá na tela. Time, às 11 da manhã na Itália, jogo do Verona contra a Atalanta. A Atalanta tem jogo de Champions na terça ou quarta-feira. Então, quem for operar essa partida, olha a escalação da Atalanta 1 hora antes de iniciar o jogo, que é onde você vai ter a escalação oficial. Atalanta jogando completa, aí a gente pode buscar alguma coisa a favor da Atalanta. Atalanta empate anula e também jogos do Verona e da Atalanta são jogos para mais de 1,5 gol, tá legal? Odd de 1,25 para uma duplinha. Aqui é importante dar uma olhada na escalação oficial. E vamos lá, 11h30 da manhã, Alemanha Bundesliga, jogo do Borussia Dortmund contra o Stuttgart. O Borussia Dortmund tem jogo de Champions na terça-feira. Time, pré-live, o que eu faço aqui? Mercado de gols. Por quê? O Dortmund é extremamente over, o Stuttgart fora também over gols. Olha o histórico, 1-0 que sai um pouquinho, 5-0, 2-1, 5-1, 3-1. Mais de 1,5 gol e ambas marcam, muito forte. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, 1,17 para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,50. Fechou? 11h30 da manhã, Alemanha Bundesliga, o Freiburg recebendo o Heidenheim. Freiburg que vem na 9ª colocação e o Heidenheim dentro de zona de rebaixamento na 16ª colocação. Time, é o seguinte, o Freiburg em casa, dos 5 últimos jogos,
apenas uma derrota. Perdeu para o Bayern de Munique, derrota normal. Aí ganhou 3 e empatou uma. Mercado de gols mais de 1,5 gol, muito forte. O Heidenheim jogando como visitante, são 4 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória e mercado de gols também vem muito forte. A odd do Freiburg é uma odd de 1,70 a 1,74. Para mercado de resultados, Freiburg empate anula para uma dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 1,25 para a duplinha, eu também gosto. E pelo lado do Freiburg, se o Grifo, atacante da equipe, estiver em campo como titular, é um jogador muito interessante para mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol. Grifo. 11h30 da manhã, ainda a Bundesliga Alemanha, o Wolfsburg recebendo a equipe do Leverkusen. Time, mais uma partida aqui que pré-live cheira a gols, tá legal? O Wolfsburg em casa, dos últimos 10 jogos, marcou em 9. E o Leverkusen jogando como visitante também é uma equipe que geralmente faz gols e faz partidas over gols. Por esse motivo, entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, 1,22 para a duplinha, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Fechou? Meio-dia, chegando na Sérvia, o Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha, recebe o Radknik. Time, Crvena Zvezda, líder da competição, joga contra o terceiro colocado. O Crvena Zvezda na Sérvia é um monstrinho, tá legal? Geralmente ganha e ganha bem. Vamos dar uma olhadinha no histórico. Dos 5 últimos jogos, 3-2, 5-0, 2-0, 4-1, só aqui em 2015 que perdeu por 2-1. Partidas para mais de 1,5 gol. O que eu tenho aqui? Vamos lá. Odd do Crvena Zvezda, 1,17, é uma odd baixa para complementar bilhete. Ou, no primeiro tempo, o Crvena Zvezda amassando, vitória do Crvena Zvezda já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. E se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo tá 0-0, ou vai que o Crvena Zvezda tá perdendo, aí fica esperto para pegar canto asiático, canto limite. Fechou? E bem, vamos lá. Meio-dia 15, Espanha, La Liga, tem o jogo do Bilbao contra o Girona. O que pode ser interessante aqui? Mercado de escanteios. Por quê? O Bilbao em casa tem uma média de 7,3 escanteios por partida. O Girona fora, 4,8. E o Girona geralmente cede 3,4 escanteios para o time da casa. Ou seja, o Bilbao joga em casa, deve ter mais posse e fazer mais pressão no início da partida. Se o gol não sai, saem os escanteios. Então dá pra gente pensar numa race 3 cantos a favor do Bilbao. O Bilbao fazendo 3 escanteios primeiro que o Girona. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, o Bilbao vai lá e pum, faz 1-0. Aí automaticamente o time dá aquela retraída e a equipe visitante sai mais pro jogo, tá legal? Mercado de cartões aqui também pode ser bacana. Bilbao 1,7, Girona 2,5, juizão média de 5 cartões por partida. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 13 horas França Ligue 1, o Nice recebendo a equipe do Lens. Time, o Nice dos 5 últimos jogos em casa, todas as partidas bateram pelo menos mais de 1,5 gol. O Lens jogando fora, dos 5 últimos jogos em 4, eu tenho mais de 1,5 gol. E no histórico, 2-0, aqui um 0-0 que sai um pouquinho, 2-1, 2-1 e 2-1. Ou seja, mais de 1,5 gol e ambas marcam para esse jogo, pode ser interessante. Vamos lá. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, 1,29 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,67. Fechou? Time, apenas para complementar aqui o nosso estudo, tabela de probabilidades entre Nice e Lens. Jogo para mais de 1,5 gol, 95%, probabilidade lá em cima. Deixa eu aproveitar, passar para vocês também escanteios e cartões. Escanteios, cantos, Nice, 5,4, Lens, 5,1. Cartões, Nice, 2,3, Lens, 3, juizão, 4,3, pelo menos um cartão para cada equipe. 14 horas na Arábia Saudita, o Damak recebendo o Al Hilal. Al Hilal, vice-líder, tem um jogo a menos. Se vencer, empata aqui em número de pontos contra o Al Ittihad. O Damak vem no meio de tabela, 10ª colocação. Time, é o seguinte, o Damak em casa oscila
e mercado de gols vem muito forte. O Al Hilal fora também vem oscilando e mercado de gols vem muito forte. No histórico, o Damak dá dor de cabeça pro Al Hilal. Eu tenho aqui, ó, um empate, aqui deu o Al Hilal 1-0, 4-2 Al Hilal, 1-0 Damak e 1-1. Ou seja, 2 empates, 2 vitórias pro Al Hilal e 1 vitória pro Damak. É um time chato jogando contra o Al Hilal. Obviamente que o Al Hilal tecnicamente é superior e tem totais condições de vencer fora de casa. Mas o Damak é um time chato. Qual que é a odd do Al Hilal? Vamos lá. 1,27, odd baixa para uma dupla. Se você quiser uma entrada ainda mais conservadora, dupla hipótese Al Hilal, jogo para mais de 1,5. Aí você pega essas informações e de repente monta num bilhete duplo. Tá legal? 14 horas na Itália, o Empoli recebe a equipe do Milan. Milan que vem na 8ª colocação e joga contra o 16º colocado. Time, não esquece, o Milan tem jogo de Champions na próxima semana. Então, se alguém for operar o Milan, o que é importante aqui? 1 hora antes da partida, olha a escalação oficial. Se o Milan estiver completo, obviamente que a gente pode tentar alguma coisa. Então vamos lá, Milan jogando com força máxima. A odd do Milan é uma odd de 1,67, 1,65. Milan empate anula. E também as duas equipes têm tendência para mais de 1,5 gol. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, 1,30. Para duplinha, eu também gosto. Milan completo, Milan empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Milan reserva, deixa para operar ao vivo. Fechou? 14h30, retornando para a Alemanha, Bundesliga, o Mönchengladbach recebendo a equipe do Frankfurt. Time, vamos lá. Mönchengladbach em casa, extremamente over. Frankfurt fora, é over gols. Olha o histórico. 1-1, 3-1, 3-2, 4-0, 4-2. Mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols e ambas marcam. Vem quente para essa partida, tá legal? Vamos lá. Mais de 1,5 gol, odd de 1,18 para duplinha para complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,45, 1,44. Primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. E vamos lá, 14h30, Holanda, Países Baixos, o PSV recebendo a equipe do Willem. Time, é o seguinte, PSV tem jogo de Champions na terça-feira, tá legal? Olhando tabela de classificação, é o líder do campeonato, só que o Ajax tem um jogo a menos com 48 pontos. Se o Ajax vencer essa partida que tem a menos, o Ajax pula para a primeira colocação. Ou seja, o PSV tem jogo de Champions na terça, mas não pode vacilar no campeonato holandês, tá bom? Então assim, 1 hora antes da partida o PSV tá completo, dá pra gente buscar alguma coisa a favor do PSV. Jogando em casa é favoritaço. Qual que é o problema aqui? Odd baixa, 1,12. Talvez primeiro tempo. Vitória do PSV no primeiro tempo pra gente conseguir alguma coisa melhor, uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. E se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo tá 0-0, ou vai que o Willem tá ganhando, aí fica esperto pra trabalhar canto asiático e canto limite. Fechou? E vamos lá, às 15 horas, chegando em Portugal, o Benfica recebe o Moreirense. Benfica que tem jogo de Champions na quarta-feira. Time, só que o Benfica, se quiser alguma coisa no campeonato português, precisa de um bom resultado. Tá legal? Vem aqui com 44 pontos na vice-liderança. Enfrenta o Moreirense na 11ª colocação. Vamos lá. Benfica completo jogando em casa é favorito para vencer. Odd de 1,18, 1,20 para uma dupla. Jogos do Benfica, geralmente, jogos para mais de 1,5 gol. 1,20 para complementar bilhete. E final do primeiro tempo, jogo empatado ou Benfica perdendo, canto asiático, canto limite. Fechou? E vamos lá, 16h30, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Fluminense recebendo o Flamengo, Fla-Flu na área. Time, é o seguinte, olhando o elenco das duas equipes, hoje o Flamengo tem um time mais forte. Aliás, olhando no papel, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, tá legal? Pelo menos em minha humilde opinião. Se o Flamengo jogar completo, com odd de 1,80, mesmo sendo um clássico, e a gente sabe que clássico não tem favorito, mas assim, eu vejo sim um leve favoritismo pro Flamengo. Flamengo empate anula pra duplinha,
eu gosto com o Flamengo jogando com a equipe principal, tá legal? E claro, é um clássico. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? E vamos lá, 16h30, Campeonato Cearense, o Fortaleza recebendo o Ceará. Time, o seguinte, o Ceará até o momento, 4 jogos, 4 vitórias. O Fortaleza também com 4 jogos, 4 vitórias. As duas equipes já estão classificadas, tá legal? Mas é um clássico de altíssima rivalidade. O que eu opero pré-live aqui com vocês? Mercado de cartões, tá legal? Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. Fechou? E vamos lá, 17 horas na Espanha, La Liga, outro baita clássico. Aliás, sabadão tá cheio de clássico bacana. Real Madrid versus Atlético de Madrid. Real Madrid, líder da competição, e o Atlético de Madrid é o vice-líder. O bicho vai pegar. Time, é o seguinte, vamos lá. Real Madrid em casa, extremamente over. O Atlético de Madrid fora também vem numa tocada over gols. E percebam que o histórico é repleto de gols. 1-1, 3-3, 1-1, 1-1 e 2-0. Então vamos lá. Entrada mais conservadora para mercado de gols. Mais de 1,5 gol, 1,25 para dupla. Eu gosto. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,67. É um clássico de extrema rivalidade. Um cartão para cada equipe. 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho, eu também gosto. E claro, deve ser um jogo faltoso, um jogo pegado. Pelo lado do Atlético de Madrid, Javier Galán para fazer uma falta e também o Gallagher para fazer uma falta, eu gosto. Aí você pega essas informações e de repente monta no seu bilhete. Fechou? E vamos lá, 17 horas na Inglaterra, um jogo de Copa entre Brighton e Chelsea. Time, puxando o histórico do confronto, é um histórico repleto de gols. 2-1, 4-1, 1-1, 3-1, 1-1. É jogo de Copa, por esse motivo o mercado de resultados eu tô fora. Aqui esse mais de 1,5 gol pode ser interessante. Odd de 1,18 para complementar bilhete, claro, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,44. Fechou? 17 horas na Holanda, Países Baixos, o Feyenoord recebendo o Sparta Rotterdam. Na quarta-feira, o Feyenoord tem jogo de Champions League. Por esse motivo, pré-live, aqui eu prefiro operar em mercado de gols, tá legal? O Feyenoord em casa é over gols. O Sparta Rotterdam fora também numa tocada over. Histórico, 2-0, 3-0, 4-0, 2-0 e 1-1. Mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para duplinha. Acho interessante. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,80. Fechou? E vamos lá, 18h30, Campeonato Paulista na área, o Bragantino recebendo o São Paulo. Tabela de classificação, o São Paulo é o 4º colocado e o Bragantino na 13ª colocação. Time, vamos lá. O Bragantino em casa oscila e é uma defesa que vem sofrendo gols, tá legal? Ó, tomou gol do Novo Horizontino contra o Velo, beleza, passou em branco. Tomou gol do Corinthians, tomou gol do Criciúma e do Cruzeiro. O São Paulo jogando como visitante também oscila, só que é um time que geralmente faz gols. Fez gol no Santos, na Portuguesa, aqui 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão, fez gol no Cruzeiro e também no Botafogo. A odd do São Paulo é uma odd de 2,60. A odd do Bragantino, 2,70. Como as odds são equivalentes, eu tô achando que o São Paulo deve vir aqui com um time misto, alternativo, tá bom? Odd igual, se jogar Oscar, Lucas, Caleri, Luciano, eu acho que a odd estaria menor. Então vamos ficar esperto na escalação do São Paulo. Com essa odd, acho que pode ser um time alternativo. Claro que a escalação oficial, a gente só tem 1 hora antes da partida. Mas pré-live, como o Bragantino vem sofrendo muitos gols e o São Paulo como visitante geralmente faz gols, over 1.000 gols São Paulo eu gosto. O São Paulo fazendo pelo menos 1 gol na partida. Tá pagando odd de 1,30, 1,35. Uma odd bacana para uma dupla. Se o São Paulo fizer 1 gol, já deu certo. Fechou? 21 horas, Campeonato Gaúcho na área, outro clássico de baita rivalidade, Grêmio e Inter. Time, aqui já começo em mercado de cartões, tá? Um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe, um possível cartão vermelho e por aí vai. Uma coisa que me chamou a atenção. Eu puxei o histórico dos 10 últimos jogos entre Grêmio e Inter. Vem comigo nos placares. 1-0, aqui um 3-1.
Aqui foi o placar mais elástico, tá, galera? Aí 2x1, 1x0, 0x0, 1x1, 1x0, 1x1, 2x0 e 0x0. Ou seja, historicamente é um jogo para menos de 3 gols e meio. Significa que vai bater? Não. Mas, historicamente, tem tendência para menos de 3 gols e meio, under 3,5. Por esse motivo, para mercado de gols nessa partida, eu trabalho aqui. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,30 para uma duplinha. Mas a entrada que eu mais gosto, obviamente, é mercado de cartões. Fechou? E bem, antes do bilhetinho, um recado importante. Vou deixar na descrição do vídeo link do grupo gratuito. Por ali você recebe entradas diariamente de forma 100% gratuita. Aproveita. O link está aqui embaixo na descrição. E caso você queira mais entradas, um volume mais denso, temos também o grupo VIP de futebol, grupo VIP completo, por sinal. Tem entrada pré-live, que são duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteios, que é o canto asiático, o canto limite, que eu falo aqui em praticamente todas as análises. E por ali no grupo VIP a gente também ensina você a fazer a entrada de escanteio asiático e limite, com troco no gol. Tem também mercado de cartões, finalização de jogador, enfim, coisa pra caramba, um grupo VIP completo, por apenas R$19,90 por mês. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. E bem, bora lá? Como é que ficou o nosso bilhetinho pro sabadão? Vamos lá. Fla-Flu na área, dupla hipótese Flamengo. O Flamengo só não pode perder, tá legal? Acho que tem um time mais forte, mesmo sendo um clássico, dupla hipótese Flamengo. E também, no clássico espanhol, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, eu quero mais de 1,5 gols e para ambas equipes receberem um cartão. Se isso acontecer, já deu certo. Aí a gente pega uma odd de 1,64. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Só tá bingueta. Time aí, no sabadão, na verdade, uma arriscadinha aí pra vocês, tá legal? Nesse clássico espanhol de extrema rivalidade entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e a gente sabe que tem coisas até fora do mundo do futebol que impactam aí Vini Júnior e a torcida do Atlético de Madrid. Por esse motivo, dá pra gente tentar uma arriscada aqui. Um cartão vermelho na partida, odd 3. 2 cartões vermelhos na partida, odd 10. É mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão ou aquela moedinha esquecida aí na calça, tá legal? Mercado de cartões vermelhos nesse clássico de altíssima rivalidade. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para amanhã, novamente, a gente trazer aqui bilhete, bingueta, arriscada e tudo que vocês têm direito. E claro, aquela coisa importante. Gostou de alguma análise, de algum palpite, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou ou não concorda, não tem nenhum problema, apenas não faça. Um forte abraço, um excelente final de semana e eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!